Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo, com Denis. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre Sinais do Céu. É o título do nosso devocional de hoje, Sinais do Céu. Que é uma reflexão sobre, está em Êxodo, né, capítulo 13, versículo 21. E quer dar algum recado? Sim. Sim. Sejam bem-vindos, né? Também ao nosso Café com Cristo. Hoje com um tema muito pertinente, né? Falando sobre os sinais do céu, né? E eu quero antes pedir para você, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, para que o nosso canal venha crescer e fique relevante, chegue a mensagem de Deus para outras pessoas. Então, seja bem-vindo, deixe aí seu pedido de oração, deixe aí o seu recadinho de onde você está falando, o seu agradecimento, enfim. E nós iremos ler e vamos te responder. É isso. E eu quero ler para vocês o versículo de hoje, que é Êxodo, capítulo 13, versículo 21, que diz o seguinte: Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite, né? Então sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje, onde nós vamos explorar um dos mais fascinantes relatos da Bíblia, os sinais do céu. Em Êxodo, como eu disse, capítulo 13, versículo 21, a gente lê, né? Nós lemos e o Senhor ia à frente deles, de dia em uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo, para os iluminar, para que pudessem viajar de dia de noite, né, querido? Isso aí, esse versículo leva ao momento em que os israelitas estavam saindo, né, lá do Egito, após um século de escravidão. Mas Deus havia prometido libertá-los, né, e levar à terra prometida. Então a coluna de fogo e a nuvem, né, era símbolo, né, visível da presença de Deus ali, porque Deus estava provendo tudo, eram sinais dele. Isso é verdade, né? Então, esse versículo nos leva ao momento que os israelitas estavam saindo do Egito. Após séculos de muitos séculos, né, de escravidão, Deus havia prometido libertá-los e levá-los à terra prometida. A coluna de nuvem, como a gente disse, é um símbolo visível, né, da presença de Deus, que são os sinais do céu que nós estamos falando hoje, né, Jaqueline? É isso aí. Através desses sinais, né, Deus demonstrava a presença dele, né? Como é lindo, e hoje Deus faz isso também, né? Com certeza. E um ponto importante, né, um dos pontos importantes é que a coluna de nuvem representava a proteção e a orientação de Deus para o povo que estava saindo do Egito, né, Jaqueline? Então, são 3 pontos importantes ali dos sinais do céu, que a coluna de fogo também simbolizava a presença e o poder de Deus. E o ponto 3, não menos importante, que ambas demonstram a soberania de Deus sobre o povo de Israel, não é isso, Chiquinho? É isso aí. E como eu falei, nos dias de hoje também temos lições para nós, né? Que Deus está presente nas nossas vidas e nos guia os nossos passos, né? Sua presença, ela pode ser sentida em momentos de incertezas, dificuldades que nós passamos, né? E devemos confiar na sua soberania e orientação. Mas para isso, a gente precisa estar atento aos sinais de Deus, né? E a gente precisa aplicar isso na nossa vida mesmo, a aplicação na prática, né? Para que a gente busque a presença de Deus em nossa vida diária, né? E a gente também precisa de confiar em sua proteção, que Ele está nos guiando e nos dando a proteção. E a gente precisa também reconhecer os sinais da presença na nossa jornada. Então a gente precisa de aplicar isso na prática. A gente tem que reconhecer a presença dele na nossa jornada. Nós temos que reconhecer que ele é o nosso guia, a nossa proteção, e que também Deus está na nossa vida diária. E sem ele, a gente não pode nada. Não é isso? Mas para isso a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo, né? A gente precisa estar atento aos sinais, a gente precisa de buscar, de orar, de estar atento ao que Deus quer fazer, né?
isso daí são os pontos importantes para chegar a identificar os sinais, né, Denis? Isso é verdade. Então, reflita sobre os momentos em que sentiu a presença de Deus em sua vida. Eu já tive muitos momentos, ainda tenho até hoje, em momentos que eu senti e eu sinto ainda a presença de Deus. Então a gente tem que refletir. Volta lá atrás, às vezes você não está tendo mais comunhão com Deus, volta lá atrás e reflita. Aquele momento que você teve comunhão com Deus e que você sentiu a presença dele, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Como você pode buscar sua guia e orientação diariamente? Como que você pode buscar essa direção e orientação diariamente? Refletiu? Refletiu? Como que você pode fazer isso? Reflita. Como que você pode atingir isso aí, deixando que Deus venha guiar a sua vida diariamente, né? É verdade, porque lá em Êxodo, né, quando a gente vem falando, né, lá ele dava sinais. Da mesma forma, o Senhor nos mostra hoje, né, através dos sinais dele. Então, no nosso dia a dia, o que precisamos é buscá-lo, estar atento ao que ele tem para nos falar, estar atento aos seus sinais e obedecer, né? Obedecer é seguir, né? Então, assim, é necessário a gente fazer a nossa parte. Deus faz a dele, mas é necessário que a gente faça a nossa parte também. Com certeza. Então, a gente está chegando aqui ao final do nosso devocional de hoje, nosso devocional diário, né? Hoje o assunto foi sobre Êxodo, né? Sobre Êxodo, sinais do céu, né? Que ficou... O versículo de hoje foi em Êxodo 13, versículo 21. E a gente vai pedir você para vir a fazer parte do nosso canal, curtindo o nosso canal, se inscrevendo para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra de Deus sobre os ensinamentos de Deus. Então, esse aqui é um devocional diário que eu e a Jaqueline a gente faz, né? E a gente decidiu trazer isso para a vida de vocês também, para mais pessoas possam participar conosco do nosso devocional diário. Então é importante que você compartilhe também nos grupos dos seus amigos aí, dos familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas, né, Jaqueline? É isso aí. Esse versículo de hoje, ele nos traz, né, a refletir, né, sobre o cuidado de Deus, né? Isso. Deus, em nenhum momento, ele nos abandona. Tanto Sim. Ele esteve com o povo, né, no deserto, e ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não nos abandona em nenhum momento. Mesmo naquele momento difícil, aquele momento de desafios, né? Naquele momento difícil realmente, a gente acha que está sozinho em alguns momentos, mas Deus não nos abandona em momento algum. Ele não mudou. É isso? Com certeza. Ele é o mesmo. Então são os sinais do céu, né? Êxodo capítulo 13, versículo 21, que diz o seguinte, para você fixar esse versículo para você. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então, Deus ele está dando a direção para nós, né? De dia e de noite. Não é só de dia ou só de noite, não. Em todo o tempo, Ele está nos dando o caminho e a direção, né? Ele nos dá a provisão, Ele nos dá o direcionamento, né? Para que a gente possa caminhar no centro da vontade dele, né? É isso que Deus quer de nós. Com certeza. Então a gente está chegando aqui no final do nosso devocional de hoje, e a gente tem um próximo encontro marcado com você. Que Deus te abençoe e que você deixe também aí o seu pedido de oração, que eu e a Jaque a gente vai orar por você. É isso? E é isso aí. E até amanhã com mais um Café com Cristo. É isso aí.